Ok, irmão, que Deus ilumine a todos, que nos proteja, né? Vamos aqui, Atlântida, Platão e a nave espacial. O que seria, na verdade, né? Vamos lá. Eu gostaria de entender sobre alguns cientistas, historiadores, professores, palestrantes, etc., em relação a Platão. Porque eles, nas universidades, em algumas palestras, sempre é referência de assunto de credibilidade como um dos maiores filósofos de todos os tempos. É verdade. Inclusive em pregações religiosas. Alguns pastores fazem referência a Platão. Bom, mas Platão, na verdade, foi um dos mais importantes filósofos do mundo ocidental. Isso aí não resta dúvida, um período grego que teve o apogeu lá de 3 séculos, não é? Bom, ele escreveu mais de 20 textos. Os mais importantes foram Timeus e Critias, falando sobre a Atlântida. É aí que não dá para entender. Porque quando fala da Atlântida, a maioria dos historiadores e cientistas e professores que eu vejo por aí em palestras, não. Mas aí Platão, ele escrevia, era uma lenda. Isso foi um mito. Diz que, não, Platão era um escritor tipo assim, Isaac Asimov, um escritor de ficção científica. Aí eles não querem atribuir que, na verdade, Platão recebeu esses textos do bisavô dele, Solon. Mas vamos para frente. Solon, quando visitou os egípcios, em um determinado momento ele visitou os egípcios. Solon, muito mais antigo que Platão, é o bisavô dele. E ele recebeu dos egípcios, dos faraós, a quem ele frequentou na biblioteca egípcia, né, com milhões de livros. E os egípcios falaram que os Atlantes eram uma civilização muito mais evoluída do que a evolução dos egípcios. Olha, imagina, né? A gente vai entrar em detalhe nas 600 pirâmides que tem no Egito, fora essas 3, né? Tem vários dados matemáticos, e eles fizeram com uma tecnologia incrível, conhecimento de trigonometria, e aí vai. Você já sabe de triângulo, etc, etc. Agora, quando se fala da Atlântida, não, mas aí não, isso foi um mito, é sempre assim, né? Alguns, sobre a localização dessa suposta ilha, porque no grego tinha 3 versões para a ilha, poderia ser uma ilha, na verdade, poderia ser bom, tem 3 versões. Então vamos lá. Alguns dizem que foi no estreito lá de Gibraltar, entre lá Espanha e Marrocos, teria ter ficado ali. Outros defendem que teria sido em Portugal. Edgar Cayce, um visionário lá de 1920, ele disse que teve visões que a Atlântida ficaria na África ali, na África, no oeste da África e Cuba. Entre Cuba ali, a Atlântida, né? E outros. Agora, o que é impressionante é o seguinte, 3 minutos e 50. O que é impressionante é o seguinte, na história, todos os relatos de historiadores, de professores, de todo relato, inclusive que está relatado por Platão, essa cidade dos Atlantes, que era muito mais evoluída do que a dos egípcios, sumiu em uma noite. Em uma noite. A pergunta é, claro que tem que ter pergunta, né? Em uma noite, essa cidade sumiu e ninguém encontrou nada, vestígio de nada, não encontrou nenhum corpo, não encontrou ninguém, nem o que aconteceu na verdade. Seria Atlântida uma nave espacial e do ultralaventur com babaquice de criança é negócio para menino buchudo, não. De ufologia eu entendo um pouco. É só uma pergunta. Por que eu fiz a pergunta? Vamos ver. A princípio você pode pensar que é brincadeira, mas preste atenção, irmão, por favor. Preste atenção.
Na Acrópole do centro da cidade existia uma estátua de quem? Poseidon. Poseidon foi o Deus criador do lugar. Primeiro ponto. Segundo, esse Deus tinha carruagens de fogo. Ele viajava nas vimanas. Ele viajava nas vimanas. Outro ponto importante. Já tem outro ponto importante, né? Viajava. Outra coisa. Poseidon era o deus do mar. Que quando foi arremessado do céu, chegou aqui, achou uma jovem bonita, casou-se com ela e teve os filhos, inclusive gêmeos, que botou o nome de Atlas, por isso que vem de Atlantis, por isso que a gente chama Oceano Atlântico, etc, etc. Eram seres híbridos, gigantes, que manteram relações sexuais com as filhas dos homens, conforme está aqui nas Sagradas Escrituras, no Gênesis 6. Isso. Os gregos relatavam que essa cidade era uma cidade flutuante. Tá vendo, irmão? Já não é tão simples, não é tão babaca como se pensa a princípio, não é? Não é tão babaca. A gente extrai coisas, porque está relatado por Platão. Que você queira, que não queira estar relatado. Por isso que eles dizem que são ficção científica. Quando vai para um negócio mais além, isso é ficção científica. Aqui está o documentário. Aqui está o documentário do canal da história, o The History Channel, na versão, né? History Channel, está aqui. Aqui, sobre Platão. É só você ver aí, tá certo? A teoria mais plausível, mais contundente, mais eficaz é essa. Tá bom? Por incrível que pareça, mas é. Poseidon, híbridos, filhos híbridos, etc, etc. Então, eram descendentes, eles lá na Atlântida eram descendentes de um deus. Eles queriam ter mais poder, mais conhecimento, mais tecnologia, e aí ninguém sabe o que aconteceu, né? Tá aqui. A History Channel, o canal da história, defende que esses seres vieram das galáxias, vieram de longe nas naves-mães, aqui ficaram e fizeram o que eles fizeram, ensinaram tudo à população daqui. Falam que vem, na verdade eles vieram, mas não voltam mais. Eles são os anjos caídos, isso aí não resta dúvida. O fato deles se locomover normalmente subir para o espaço não quer dizer que ele voltou para o cosmos. Estão tudo na Antártica e a maioria no interior da Terra. A Antártica hoje já é uma surpresa. Quando você digita aí ou solicita no Google, no YouTube, sobre os objetos encontrados na Antártica, onde estão os anjos aprisionados, vocês vão ver coisas inacreditáveis, que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de conhecimento. Então esses anjos estão tudo na Antártica, né? Todas as culturas falam de estrelas caindo, vindo do céu, aquela coisa toda que o History Channel, o Alienígena do Passado, que eu assisto bastante Alienígena do Passado, não é? Você tem que ter o conhecimento para poder ter respaldo para fazer um vídeo. Infelizmente é isso aí, não é? Tem que saber um pouco. Agora, por que eu coloquei tudo isso? E eu concordo com os defensores de que essa Atlântida, na verdade, era um objeto voador. Por quê? Primeiro, Deus não era um Deus. Segundo, híbrido. Tinha vários híbridos que eles sempre fizeram, que é a mutação genética, a copulação, e eles sempre tentaram mudar o nosso DNA do nosso Criador. E eles mesmo falam que tipo de tinha carruagem de fogo, eles viajavam. Poseidon viajava nas suas vimanas, né? Então era um Deus que tinha alta tecnologia, um Deus pequeno. Alta tecnologia. Agora é o seguinte, mas uma nave espacial desse tamanho, Dutra, não tá absurdo não, tá absurdo não. Em 14 de junho de 1980, 5 de janeiro de 2017, 17 de novembro de 2018, 29 de setembro de 2014, e esse do Chile foi um dos maiores. Imagine um objeto, e outra coisa, o Pentágono confirmou. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que seu nome é enganador mesmo, enganação no hebraico, infelizmente não pode mais esconder. E o que acontece? Imagina um objeto, irmão, de 250 quilômetros, não é metro não. Aí você faz uma circunferência, imagina que nave-mãe não é essa. Quantos milhões de pessoas não tem numa nave dessa?
Ah, o Dutra voltou para o espaço. Voltou não, estão tudo na Antártica. Eles têm as bases na Antártica. Voltou não, estão tudo lá. 400 quilômetros, a Antártica, e além, existem terras além da nossa borda que a gente não conhece. A gente só conhece 2.000 quilômetros além lá da Antártica, além lá das bases. 2.000 quilômetros, porque isso não é nada insignificante. Eles falam dizendo que a Terra tem... Não, isso é mentira. Então, veja bem. Meu irmão, o mais impressionante, tem vários documentários, se você acessar aí você vai ver, já vai com 10 minutos e 25, eu tenho que ser rápido. Então é o seguinte, essa nave mãe que foi detectada no Canadá, ela ficava brincando. Vancouver, Estados Unidos, menos viajando a velocidade de 15.000 quilômetros por hora, 15 mil. Isso é porque eles querem 15 mil, mas pode ser até mais, já que tem a tecnologia avançada daqui mesmo, porque eles já vieram com tecnologia que fizeram, aperfeiçoaram. Não precisa vir do espaço para isso não. Então essa nave mãe, né? Ela já apareceu no Brasil, no Canadá, Estados Unidos, essa do Chile, 450 quilômetros de diâmetro numa velocidade dessa. Lembrando que a nossa nave mais rápida, construída pelo homem aqui na Terra, é os Blackbird, né? O Blackbird, os pássaro preto, né? Que são aqueles aviões supersônicos americanos que chegam a uma velocidade de 3.200 km por hora. 3.200 km por hora. Enquanto essa nave-mãe comprovada, os Estados Unidos comprovou, não mente, o Pentágono comprovou, porque eles existem. Só que elas não estão voltando para Andrômeda, Via Láctea, Andrômeda, galáxias, 10 bilhões de galáxias que tem. Não. Está tudo aqui na Antártica, besteira. Está tudo aqui na Antártica. Quando eles quiserem, eles vão fazer o que eles quiserem. Os governos já sabem disso. O governo das sombras já sabe disso. O governo paralelo já sabe disso. Eles já têm pactos com esses demônios, já tem pacto com esses seres. Entendeu? Já tem pacto. Então é isso aí. A nave mais rápida que nós construímos na Terra tem 3.200 quilômetros, os pássaro preto, os Blackbird. Imagine essa nave com 15.000 quilômetros. Então, na verdade, a Atlântida tem todos os indícios que foi uma nave espacial. Tá certo? Todos os indícios que não é mostrado pra gente. Não é mostrado. Eu tenho um pouquinho de conhecimento porque eu participei do grupo de ufologia. Então, em relação a isso aí, a gente sabe. Tá bom? Grande abraço, que Deus ilumine e fique com Deus.